Já dá bom dia para ela, Alice. Bem-vinda. Bom dia, Marta. Bom dia para quem nos acompanha. Começando a semana. Pois é, e aliás, o fim de semana foi bastante movimentado em várias modalidades do esporte, né? Com toda certeza, é isso que a gente começa registrando e começando pelos mares, porque a regata Volta à Ilha de Santa Catarina Veleiros, da Ilha Alfa FM, encerrou a temporada aí com a edição marcada por intensidade, resistência e técnica, até porque, sob fortes rajadas de vento, as tripulações enfrentaram aí longos trechos em quase toda a volta à ilha. Comandado por Paulo Koch, o veleiro Catuana Kim mostrou seu grande desempenho e garantiu aí a primeira colocação da etapa, conquistando então o troféu Fita Azul da edição de 2026. Daí essa regata tradicional que movimentou muito Floripa no sabadão aqui ensolarado. E olha só, vamos de destaque do basquete catarinense. Um evento na capital marcou aí o fim da temporada da modalidade e também celebrou o crescimento do esporte. Olha só. Eu não troquei de câmera porque eles não voltaram para a premiação dos melhores da temporada no Lira Tênis Clube, na noite de sábado. Com a presença de autoridades, clubes, atletas e técnicos, os destaques do basquete foram celebrados entre cestinhas e times com grande desempenho na temporada. O presidente da Federação Catarinense de Basquete, Sérgio Carneiro, comentou sobre o crescimento do esporte no estado. A gente está agora aliviado porque realmente é uma cerimônia muito bonita. A federação sempre com esse pé no futuro, mas reverenciando o passado também, homenageando os beneméritos, as pessoas que tanto fizeram. E lembrando, as novas gerações estão entrando também com a premiação. Já é uma tradição da federação fechar o ano com isso. Agradecendo aos colaboradores, agradecendo aos patrocinadores, agradecendo a toda a família do basquete Santa Catarina, 45 clubes filiados, 7 ligas, quase 200 oficiais de arbitragem. A noite também foi de homenagem aos 10 novos beneméritos do basquete catarinense, que receberam uma placa pelos serviços prestados à modalidade. Entre eles, Kênio Nunes, técnico da ADIE, um dos grandes incentivadores do esporte na capital. É uma honra para nós receber esse prêmio individual de benemérito, né? Após 40 anos de basquete, já muita coisa pela frente, muita coisa que a gente viveu e tem mais pela frente, né? E a ADIE, como sempre, todos os anos a gente consegue, nessa festa, ser representado com títulos, né? Trabalho de base que é muito forte ali dentro. Então, dessa vez com 2 títulos sub-brasileiro, tanto sub-15 como sub-17. O basquete catarinense vive um momento de crescimento, como a conquista do brasileiro feminino sub-16 nesta temporada. Feito destacado pelo vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Hoje o basquetebol catarinense é uma referência até em seleções, muitas convocações de atletas de base para as seleções femininas, comissão técnica também, e isso é fruto de um trabalho de anos que a federação vem realizando. Isso nos deixa muito felizes e muito confortáveis na confederação, sabendo que existem grandes federações como a catarinense trabalhando em prol do desenvolvimento do basquetebol. Muito bacana. E no futebol temos destaque, é claro, do Campeonato Brasileiro, falando de Série A. A última rodada acabou e trouxemos aqui os principais placares do fim de semana, é óbvio, falando lá da parte de baixo da tabela, que era a situação mais movimentada e fortes emoções aí nos esperavam. O Inter, que surpreendeu e muito, venceu o Bragantino, foi o jogo mais emocionante dessa rodada. O Vitória, que também garantiu o seu lugar na Série A, com esse placar mínimo, mas muito representativo para a equipe. O Botafogo, que venceu Fortaleza e acabou complicando a vida da equipe cearense. E da mesma forma o Palmeiras vencendo o Ceará. 2 equipes aí, Fortaleza e Ceará, que levaram a pior e foram os 2 rebaixados nessa última rodada, os que faltavam ali para decretar a queda à Série B. Vamos acompanhar essas 4 partidas e, claro, todas as outras que movimentaram a última rodada da Série A. No sábado, o Sub-20 do Flamengo, campeão, encarou o Mirassol, que já estava classificado para a fase de grupos da Libertadores e não tinha nada em jogo. Mas foi uma partida emocionante. O time carioca ficou à frente do placar 3 vezes, com Douglas Telles e 2 gols de Guilherme Gomes.
Mas a equipe do interior paulista foi empatando com Chico Kim, Alisson e Christian Renato. No Maracanã, o Fluminense ganhou do Bahia por 2-0. Paulo Henrique Ganso com um golaço e Thiago Silva garantiram a vitória da equipe carioca. O Fortaleza abriu o placar contra o Botafogo com Breno Lopes, mas o time carioca virou com Montoro e Arthur Cabral. Só que a equipe cearense chegou ao empate na cobrança de pênalti de Bareiro. Precisando da vitória, o Leão do Pici foi para cima e acabou dando espaço. O Botafogo aproveitou e marcou com Marçal e Matheus Ponte, fechando o placar em 4-2. Com a derrota, o Fortaleza foi rebaixado para a Série B. O Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Juventude. José Martínez fez o gol do Timão e Edson Negueba deixou tudo igual. O Santos, precisando da vitória para fugir de vez do rebaixamento, passou por cima do Cruzeiro. Tassiano marcou os 2 gols para o Peixe e João fechou o placar. Santos 3, Cruzeiro 0. O Atlético Mineiro atropelou o Vasco na Arena MRV. Júnior Alonso fez 1-0. Hulk ampliou com um golaço de falta. Dudu fez o 3º e o 4º do Galo. Para fechar, o lateral Victor Luiz marcou contra. Final, Atlético Mineiro 5, Vasco 0. O Vitória era outro time que brigava para não cair. E uma vitória simples diante do São Paulo com gol de Baralhas manteve o time baiano na Série A. Pedro Raul abriu o placar para o Ceará contra o Palmeiras na Arena Castelão. O time paulista virou com gols de Facundo Torres, Ramon e Flaco Lopes. 3-1. O Ceará foi rebaixado para a Série B. Na Ilha do Retiro, o Grêmio goleou o Sport. Carlos Vinícius marcou os 2 primeiros gols do time gaúcho. Gustavo Martins fez mais um. E Cristaldo fechou o placar. Grêmio 4-0. E para fechar o jogo mais emocionante da rodada, o Internacional precisava vencer o Bragantino e torcer por resultados paralelos para não ser rebaixado pela segunda vez na história. A alegria dos mais de 20 mil torcedores colorados foi somente no segundo tempo. O zagueiro Mercado, Alan Patrick de pênalti e Carboneiro fizeram 3-0 para o time gaúcho. O Bragantino ainda descontou com John. Final 3-1. Com a vitória e as derrotas de Ceará e Fortaleza, o Inter se manteve na Série A. Portanto, a tabela final do Brasileirão ficou assim: Flamengo campeão com 79 pontos. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia se classificaram para a Libertadores. O São Paulo, que ficou em 8º, pode ir à Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Mas, por enquanto, o tricolor, juntamente com Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco, estão na Copa Sul-Americana do ano que vem. E os rebaixados foram Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Fim, então, da Série A, Marta. Ano que vem tem muito mais pela frente aí. Atualizamos e seguimos bastante, acompanhando tudo de pertinho por aqui. Bom início de semana, até amanhã, Alice. Para todos nós, uma ótima semana. Até mais.